Olá pessoal, eu me chamo professor Haroldo Gomes e estamos aqui hoje para falar do efeito do ambiente e genética de populações. O efeito do ambiente na expressão gênica, ele é um fator complicador para o melhoramento de plantas. Por quê? Porque o fenótipo ele é um somatório do genótipo mais o ambiente mais a interação genótipo-ambiente. Quanto maior for esse efeito ambiental, maior interferência terá no fenótipo, não refletindo a genética do indivíduo. E esse efeito, ele pode ser de diversas formas, como, por exemplo, pode ser pela temperatura. Então, quando eu olho ali o exemplo do coelho Himalaia, ele tem um gene C que expressa pigmentos nos pelos e olhos desses animais. Só que esse gene C, ele está condicionado a uma temperatura. Ele fica inativado acima de 35 graus e entre 15 e 25 ele é ativo. Então, como esse gene C ele expressa pigmentos de coloração preta e a temperatura do corpo sempre é maior do que a temperatura das extremidades do corpo, por isso o coelho no corpo ele não vai, esse gene C ele está inativo, não vai produzir o pigmento, enquanto que na extremidade do corpo ele pode ser ativado devido à extremidade do corpo ter temperaturas mais baixas. Com isso dá essa coloração específica do coelho Himalaia. Isso é devido a essa temperatura. Existem experimentos onde, se eu abaixar a temperatura corporal em uma região, por exemplo, colocar um gelo, onde eu abaixei essa temperatura, vai ativar o gene C e vai ficar a mancha de coloração mais escura. Então, isso aí comprova a teoria do gene sofrendo efeito ambiental, que no caso, esse efeito ambiental seria a temperatura. Outro efeito é a questão da luz. Tem genes que só se expressam na presença de luz. Por exemplo, o albinismo. Na ausência de luz, as plantas ficam albinas. Ou seja, ela precisa da luz para poder produzir a sua coloração característica. Já a luz também pode condicionar genes que sintetizam vitaminas. Por exemplo, a vitamina D, ela só é sintetizada na presença de luz. Na ausência, quando eu coloco suínos e aves em galpões, eu tenho que dar uma suplementação dessa vitamina. E explica também o porquê que muitas vezes é indicado você tomar sol determinadas horas do dia para sintetizar essa vitamina D. Outro fator seria a nutrição. Por exemplo, eu tenho na deficiência de nitrogênio, as plantas ficam amareladas. Essa planta ela tinha a informação para manifestar a cor verde.
Só que como tem deficiência de um macronutriente, ela não manifesta a cor que a genética dela estava preparada para manifestar, por influência ambiental. Além disso, os hormônios, por exemplo, as auxinas, está condicionando o aparecimento de flores femininas, e as giberelinas condicionam o crescimento das plantas. Então você pode ter uma informação que a planta ela é anã, mas ao aplicar a giberelina, um fator ambiental, a planta anã ela vai crescer. Com isso você tem uma genética condicionando uma planta anã, mas esse fator ambiental fazendo com que apareça outro fenótipo. Além desses conceitos, eu tenho o conceito de penetrância e expressividade. Então, essa penetrância seria a porcentagem de indivíduos que manifesta a característica determinada em algum grau. Então, essa penetrância ela pode ser completa ou incompleta. Completa se todos os indivíduos manifestarem essa característica, ou incompleta se uma parcela de indivíduos não manifestar essa característica. E temos também a expressividade, que é a expressão desse fenótipo, o modo de expressão desse alelo. Esse modo de expressão pode ser uniforme, de um único tipo, ou variável, de vários graus. Que aí eu coloquei um exemplo de raças de cães. Então aqui eu tenho a expressividade variável. Então eu tenho o fenótipo, que é na mancha de pele, e pode aparecer em graus diferentes, dando toda essa variabilidade fenotípica. Então a interação genótipo-ambiente ela é importantíssima para o melhoramento de plantas. Por quê? Porque se eu tenho o fenótipo igual ao genótipo, ou seja, esse indivíduo ele não tem variação com relação ao ambiente. Isso implica dizer que esse material pode ser indicado para qualquer região. Mas, se ele tem influência ambiental, eu vou ter que ver o comportamento desses genótipos para cada localidade. E isso implica dizer que eu tenho que fazer vários experimentos em diferentes ambientes para poder dizer em qual ambiente esse genótipo é melhor. Então, essa interação genótipo-ambiente, como é que seria? Então, eu tenho desde a ausência de interação até interação complexa. Ali eu tenho, vamos ao primeiro exemplo, ausência de interação. Eu tenho um gráfico A ali em cima. Eu tenho produtividade e 2 ambientes. Vejam que a cultivar 1 e 2, elas se comportam de forma semelhante. Se eu pegar aqui, eu fiz uma continha aqui para vocês no Excel, nesse gráfico de produtividade. Se eu pegar essa diferença de produtividade em cada ambiente, ela vai ser igual. Então ali o D1 é igual ao D2. Quando o D1 é igual a D2, eu tenho essa ausência de interação. Já no gráfico B, se eu calcular esse valor de D1 e de D2, eu vou ter que é diferente, D1 diferente de D2. Aí eu tenho uma interação simples. No gráfico 3, é interação complexa porque houve uma inversão de performance. No ambiente 1, a melhor cultivar é A1,
No ambiente 2, a melhor cultivar é a 2, coisa que não aconteceu nos gráficos A e B. Então, conforme o gráfico, eu consigo visualizar se teve interação ou não. Mas essa interação ou não, ela é determinada pela análise de variância de variância conjunta de todos os ambientes, que seria um exemplo dessa tabela 2 aí, de rendimento de grãos de 15 genótipos de feijão carioca, cultivado em 5 ambientes. Então eu tenho 4 blocos, são as repetições, grau de liberdade 3, 14 genótipos, grau de liberdade, então são 15 genótipos. Tenho 5 locais, dando grau de liberdade 4. E tem interação genótipo local. Na ausência de interação e de interação simples, esse não interfere nos programas de melhoramento, porque eu posso dizer que a variedade é indicada para diversos locais, que não teve interação, ou a interação foi muito pequena. Já na interação complexa, essa interfere e muito nos programas. Eu tenho que, tendo interação complexa, eu tenho que regionalizar. Ou seja, para cada região, pode ser um grupo de genótipos diferentes que são indicados para ela. Então, essa recomendação ela passa a ser específica para cada local. Como que eu determino ali na análise de variância que tem interação? É só ver a significância. Então, ali, quadrado médio, um asterisco ali. Um asterisco é significativo a 5% de probabilidade pelo teste T. Então, eu tenho que é significativo para genótipo, é significativo para local, é significativo para interação genótipo local, ou seja, a interação. Então, eu tenho que desdobrar, eu tenho que estimar essa interação, que ela é estimada usando análise de variância. Essa interação, quanto mais a característica que eu estou avaliando é complexa, mais a chance dela ter interação. Como aqui é produtividade, no caso rendimento, né, que é produtividade, ela é condicionada por vários genes, então há uma grande chance de ter interação, como foi observado nesse trabalho de Rocha. Vamos falar agora sobre genética de populações. População é um grupo de indivíduos gamíticos. O que é isso? É acasalamento ao acaso, ou cruzamento ao acaso, que esteja isolado na ausência de mutação, migração e seleção. Se essa população está isolada, com acasalamento ao acaso, não tem nenhum desses 3 fatores atuando, as suas frequências gênicas e genotípicas, elas se manterão constante ao longo de diversas gerações. Então, isso aí a gente chama de teoria de Hardy-Weinberg. Numa população em equilíbrio, como da teoria de Hardy-Weinberg, ela possui 2 alelos para o mesmo logo, o dominante e o recessivo. Então, eu tenho o azão e o azim. A soma desses alelos é 100%. Então, vamos fazer uma nomenclatura para isso. Então, eu tenho a frequência do azão e a frequência do azim, 100%. O azão a gente vai chamar de P e o azinho a gente vai chamar de Q. Então, P mais Q é igual a 1. É uma condição que a soma dos alelos dominantes e recessivos sempre tem que ser igual a 1 ou 100%. Além disso, nessa população, ela pode ter 3 genótipos. Então, eu tenho o homozigoto dominante, azão, o heterozigoto, azão, e o homozigoto recessivo, azim. A soma desses 3 também é 100%.
Só que agora eu estou falando de genótipo. Então eu tenho um azão. Se o azão é P, o azão é P ao quadrado. Se o azão é P e o azinho é Q, a frequência de azinho é 2PQ. Por que 2? Porque esse indivíduo aparece 2/4 dele num cruzamento. Então é 2, P vem de azão e Q vem de azinho. E o azinho é Q ao quadrado, porque só o azinho é Q. Então, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Se eu levar em consideração essa população de 640 indivíduos azão, 320 azinha, 40 azim, 1000 indivíduos no total, quais as frequências gênicas e genotípicas dessa população? A gênica. Então, eu tenho um número total de 2000, porque ela é diploide. O número de genes A, 1280, mais 320, que vem do meio do heterozigoto, meio de H, que daria 1600. Número de gene A, 80, mais meio de H, que seria 400. Então, aqui eu posso usar a fórmula de D mais meio de H para o número de genes A e de R mais meio de H para o número de genes de Azinho. Poderia usar essa fórmula também. Então, a somatória do azão ali deu 1.600 dividido por 2.000 indivíduos, 0,8. E do azinho, 400 dividido por 2.000, 0,2. Então, eu tenho uma frequência de azão, que é P, igual a 0,8. E uma frequência de azinho, que é o Q, igual a 0,2. Para mim achar as frequências genotípicas agora é fácil, porque o azão é P ao quadrado. O P meu é 0,8. 0,8 ao quadrado é igual a 0,64, ou 64%. Então, tem 64% de azão. E de azinho, 2PQ. 2 que multiplica 0,8, que é P, vezes 0,2, que é Q. 2 vezes 0,8 vezes 0,2 é 0,32, ou 32% de azinho. E o azinho? Azinho é Q ao quadrado. Se Q vale 0,2, então é 0,2 ao quadrado, que é igual a 0,04 ou 4%. Então, eu tenho 64% de azão, 32% de azinho e 4% de azinho. Assim que eu acho as frequências gênicas e frequências genotípicas. Então, o que eu tinha para falar era isso, pessoal. Até a próxima.